A ansiedade no fim do ano costuma aparecer de forma silenciosa. Não chega como um ataque, mas como um peso difuso no peito, uma pressa sem destino, uma sensação de que algo ficou para trás. Os dias continuam iguais, mas a mente começa a se comportar como se estivesse sendo observada, avaliada, medida por um prazo invisível. E sem perceber, você entra numa disputa que não foi oficialmente anunciada, mas que todo mundo parece estar jogando. O erro começa aí, não no calendário, não no ano que acaba, mas na forma como a mente transforma uma convenção de tempo em um tribunal interno. Dezembro vira um espelho distorcido. Você não olha para ele para entender o caminho percorrido, olha para ele como quem procura provas contra si mesmo. O que não deu certo ganha mais peso do que tudo o que se manteve de pé. O que faltou ocupa mais espaço do que o que foi sustentado em silêncio. A ansiedade não nasce do que aconteceu. Ela nasce da narrativa que você constrói agora, olhando para trás com critérios que não existiam quando você estava vivendo. Você começa a se comparar com versões imaginárias de outras pessoas. Não com a realidade concreta delas, mas com recortes, resultados expostos, conquistas editadas, vidas apresentadas como se fossem linhas retas, quando na verdade são tão cheias de desvios quanto a sua. Mesmo assim, a mente insiste em usar essas imagens como régua, e toda régua escolhida depois do fato sempre parece cruel. Nesse ponto, algo importante se perde: a noção de contexto. Você se cobra como se tivesse vivido o ano inteiro com clareza, energia, apoio e estabilidade, mas ignora o cansaço acumulado, as decisões difíceis, os dias em que simplesmente continuar já foi um esforço considerável. A mente, quando entra em modo de julgamento, apaga nuances. Ela simplifica tudo em sucesso ou fracasso, avanço ou atraso, certo ou errado. E essa simplificação é confortável para o ego, mas devastadora para a lucidez. O estoicismo nunca tratou o tempo como um juiz. Para os estoicos, o único critério válido era a qualidade da atenção aplicada ao que estava sob controle. O resto não era ignorado, mas também não recebia poder excessivo. O problema é que, no fim do ano, a mente faz exatamente o oposto. Entrega todo o poder ao que já não pode ser alterado e se paralisa diante do que ainda poderia ser ajustado. Você começa a revisitar decisões antigas com a informação que só existe agora. Se culpa por não ter previsto o que era impossível prever. Se irrita por não ter sido quem você só conseguiria ser depois de aprender o que aprendeu vivendo. Esse é um erro lógico sutil, mas comum. Exigir do passado a consciência do presente. Nenhuma mente lúcida faz isso, só uma mente ansiosa. Enquanto isso, o corpo sente. A respiração encurta. O descanso perde qualidade. O lazer vem acompanhado de culpa. Mesmo nos momentos em que não há nada urgente acontecendo, a sensação é de que você está atrasado para alguma coisa indefinida. Não é o ano que está acabando que gera isso. É a interpretação de que o tempo deveria ter produzido um resultado específico, como se a vida funcionasse por metas fechadas e entregas previsíveis. Mas a vida não opera assim. Nunca operou. O fim do ano apenas revela o quanto você se identificou com expectativas que não eram inteiramente suas, metas absorvidas, padrões importados, ideias de progresso que não levaram em conta sua realidade interna. Quando essas expectativas não se cumprem, a mente não questiona o padrão, ela questiona o próprio valor. É aí que a ansiedade ganha força. O estoico, diante disso, faria algo simples, mas desconfortável. Observaria o pensamento sem obedecê-lo. Perceberia que a frase "eu deveria estar em outro lugar agora" é apenas um evento mental, não um fato. Que a sensação de atraso não prova nada além do hábito de se comparar. Que o desconforto não exige reação imediata, apenas atenção honesta. Esse tipo de observação cria um espaço interno, um intervalo entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, a ansiedade perde velocidade. Não desaparece por completo, mas deixa de comandar. É como se você saísse do fluxo apressado e ficasse parado por um instante, enquanto o mundo continua correndo ao redor. Não para fugir, mas para enxergar. E o que se enxerga, muitas vezes, é simples. Você sobreviveu a mais um ciclo, com falhas sim, com perdas talvez, mas também com aprendizados que não cabem em retrospectivas rápidas,
com ajustes internos que ninguém vê, com resistências silenciosas que não geram aplauso, mas constroem base. A ansiedade do fim do ano ignora tudo isso porque ela não está interessada em verdade, ela está interessada em controle. Quer fechar o ano com uma sensação de conclusão absoluta, como se isso garantisse segurança para o próximo. Mas nenhuma conclusão é definitiva. Nenhum ano entrega sentido pronto. Isso não é um defeito da vida, é a natureza dela. Quando você entende isso, algo muda. A urgência diminui. A comparação perde força. O pensamento "eu falhei" começa a ser substituído por algo mais preciso. Eu vivi dentro das condições que tinha. Essa frase não consola, mas organiza. Não romantiza, mas clareia. E clareza quase sempre traz calma. O erro mental que quase ninguém percebe é achar que o desconforto do fim do ano é um sinal de que algo precisa ser consertado imediatamente. Na maioria das vezes, ele é apenas um convite para rever a forma como você mede a própria existência, para perceber que nem tudo que não virou resultado virou erro, que nem todo atraso é perda, que nem toda ansiedade aponta para uma ação necessária. Algumas apontam apenas para um excesso de cobrança sem critério. O estoicismo não propõe indiferença. Propõe discernimento. Saber o que merece sua energia e o que só merece observação. Saber quando agir e quando apenas parar de alimentar pensamentos que se repetem sem levar a lugar algum. No fim do ano, esse discernimento se torna ainda mais valioso, porque o barulho externo aumenta e a tendência é se perder nele. Talvez o gesto mais lúcido agora não seja planejar mais, comparar mais ou se exigir mais. Talvez seja apenas ficar em silêncio por alguns instantes e olhar para o ano como ele realmente foi, não como você acha que deveria ter sido. Sem defesa, sem ataque, sem drama. A partir desse olhar, decisões mais honestas surgem, não movidas por ansiedade, mas por clareza, não para compensar o passado, mas para habitar melhor o presente. E a pergunta que fica é simples, mas difícil de evitar. Você está reagindo ao fim do ano ou apenas acreditando demais na história que sua mente está contando sobre ele?